Bom dia à advocacia da subseção de Cajazeiras, a quem, em primeiro lugar, quero registrar minhas saudações, meus cumprimentos e meu profundo respeito à advocacia de todo o sertão da minha Paraíba, a quem faço, na pessoa de cada advogado e de cada advogada, sertanejo de Cajazeiras que está aqui hoje e agora. Para vocês, a minha saudação. E quero continuar saudando João de Deus Quirino Filho, nosso vice-presidente, sempre atuante, e que conseguiu simbolizar na pessoa do primeiro sertanejo ser vice-presidente da OAB da Paraíba, um olhar que incluiu e acolheu com a mesma dignidade e o mesmo respeito o advogado do sertão da Paraíba, como o João muito bem falou, não é somente o valor da anuidade que é igual, a dignidade e a importância são também iguais. Quero saudar também Felipe Mendonça, nosso secretário-geral, que aqui está conosco, amigo dileto de tanto tempo e que também vem prestando seu trabalho, sua dedicação e comprometida à Secretaria-Geral da OAB da Paraíba, numa diretoria que o João sabe muito bem, que é tudo compartilhado, tudo dividido e tudo pautado, juntos. Quero saudar o nosso presidente da subseção, o grande em todas as dimensões, mas sobretudo no coração e no compromisso, João Pereira, que aqui se encontra com a Anastácia, sua esposa. Saudar o doutor Hernani Quirino, o secretário-geral, doutora Tatiana, secretária-geral adjunta e corregedora do processo ético-disciplinar. Saudar a doutora Jane Milanês, que, como o João muito bem falou, pegou uma comissão de prerrogativas já montada, estruturada, comprometida e organizada e recebeu o bastão de Alisson Fortuna, que foi um grande presidente da comissão de prerrogativas, mas que a doutora Jane vem demonstrando também, sendo mulher, que a mulher pode ocupar o espaço que ela quiser, que a mulher pode fazer aquilo que ela bem entender, porque é tão digna, tão preparada e tão competente como qualquer homem, e que em tempos de intolerância, em tempos de discriminação, aonde ainda se olha para a cor da pele de uma pessoa, para a sua religião, para seu gênero, para a sua orientação sexual, e se exclui essa pessoa. O advogado é, antes de tudo, um defensor das igualdades. Essa deve ser sempre a bandeira da advocacia. O defensor da igualdade e da inclusão de todo ser humano. É para isso que nós recebemos uma carteira vermelha. Não é para ficarmos ricos, não é para termos jatos e nem carros importados. Isso é a terceira, quarta, quinta consequência de um trabalho comprometido, antes de tudo, pela promoção da justiça. É isso que nos faz ser advogados. O resto vem como consequência. E doutora Jane Milanês incorpora na pessoa da mulher este ser que precisa ser, antes de tudo, respeitado. Os mais novos talvez não saibam, mas quando eu fiz o curso de Direito, não existia a figura do feminicídio. Era apenas homicídio, matar alguém. Hoje se mata mulheres. Eu vim aprender o que significa misoginia com 48 anos de idade e não sabia que era odiar alguém porque é mulher. Nós precisamos combater de maneira intransigente toda nesga de preconceito, discriminação e exclusão de qualquer ser humano, por qualquer outro motivo que não seja ser humano. É preciso que aprendamos ao profundo respeito ao ser humano naquilo que ele é, digno de respeito e digno de atenção, apenas pelo fato de ser humano. Que construamos a capacidade de olhar para além de cor, de religião, de orientação sexual ou de gênero e possamos trabalhar de igual, verdadeiramente, na promoção e na defesa do ser humano. É para isso também que somos advogados. Não podemos nunca esquecer dessa causa primeira, deste fundamento e desta bússola que nos orienta e que nos aponta a estarmos hoje aqui defendendo as prerrogativas. Então, doutora Jane Milanês, na sua pessoa, eu cumprimento também cada advogada paraibana que neste momento clama por respeito. Numa sociedade de intolerância, de ódio, como está hoje, nós proclamamos a igualdade e o respeito ao ser humano. Eu não podia deixar de aproveitar esse momento que é simbólico, como o evangelista muito bem falou, e eu quero também trazer para os senhores o sentido da palavra símbolo. Nós pensamos que a palavra símbolo significa apenas uma representação,
Não. A palavra grega símbolo significa a comunicação entre uma realidade visível e uma realidade invisível. É carregada de sentido e diz algo e não apenas representa como um sinal de trânsito. Então é isso que nós precisamos lembrar do que nos constitui como advogados. Quero saudar também o Dr. Tálio Rosado, presidente da subseção de Catolé, presidente de segundo mandato, que de maneira discreta e silenciosa faz um trabalho profícuo e comprometido na subseção de Catolé do Rocha. Da mesma maneira a Zé Braga, que aqui encontra-se em exercício na subseção de Souza, substituindo a doutora Adélia Formiga, e que também vem na cidade de Souza fazendo um grande trabalho, e como muito bem João de Deus falou, tanto Souza como Catolé do Rocha receberão 2 equipamentos que manifestam. Se você quer saber se você é amado e respeitado por alguém, procure saber o que aquela pessoa faz por você. Porque dizer que ama, dizer que gosta, mas abandona, exclui e não chega perto, não é prova de amor. Prova de amor e prova do que a pessoa de fato é como caráter. Se manifesta pela conduta, pelo comportamento e pelo agir. Aí você sabe qual é a fibra do qual a pessoa é feita. E o sertão da Paraíba, hoje de fato está unificado na simbologia de João de Deus como vice-presidente da OAB, mas também por ações concretas, para não ficar apenas numa simbologia que poderia aí sim ser representativa, mas que é uma simbologia que comunica um cuidado, uma atenção ao advogado do sertão da Paraíba, da mesma maneira que o da capital, que é banhada pelas águas do Oceano Atlântico. E quero saudar o Dr. Jonas Braulio, procurador de prerrogativas, que na sua juventude já entrega-se para trabalhar de uma maneira obstinada. Eu quero agradecer, e eu digo sempre que o trabalho da OAB é gratuito, é voluntário. Nós somos pobres, nós somos uma das seccionais mais pobres da federação, mas somos tão pobres que uma das coisas que a gente aprende com a pobreza é que o pobre, ele partilha aquilo pouco que ele tem. Geralmente os ricos são egoístas, não dividem e não partilham aquilo que tem, mas o pobre partilha aquilo que tem. Me recordo de uma história que minha mãe me contou, que uma mulher rica foi cumprir uma promessa e levou um cesto de supermercado abarrotado de comida, foi para uma comunidade carente. E procurou a casa mais pobre que tinha naquela comunidade carente e entregou o cesto de supermercado lotado para aquela família da comunidade mais carente. E o que foi que aquela mulher fez? Isso é verdade. Ela chamou todas as pessoas da comunidade e dividiu os bens que estavam no supermercado, na cesta de supermercado. É isso que às vezes nos comove. E os advogados da Paraíba, pobre, pequena, uma das menores seccionais do país, durante os 5 primeiros anos, não pagam anuidade completa. É a única seccional do Brasil que faz isso. Para quem é gestor, isso significa perda e renúncia de receita. Mas é isso que nós temos que fazer. É uma solidariedade concreta, que dói no bolso, que tira de onde não tem, para dar a quem tem menos ainda, que é aquele que começa, que precisa receber, como o evangelista muito bem falou, o aconchego, o acolhimento, e dizer, não entregue os pontos ainda, espere os primeiros 5 anos, porque dá R$32 por mês. Os R$425, se você dividir por 12, dá R$32 por mês durante 5 anos. Essa é a prova de bem-querer. Que aí eu queria, na pessoa de Jonas Braulio, manifestar todo o carinho por toda a jovem advocacia que aqui se encontra. Queria então saudar, como o João fez, Dr. Francisco Evangelista, que hoje simboliza a advocacia de Cajazeiras e simboliza a advocacia do Estado da Paraíba, que foi vítima de uma violência. Muito foi falado, eu quero reafirmar o profundo respeito institucional que a OAB tem pela Polícia Militar do Estado da Paraíba. Briosa corporação que nos defende a todos, que faz aquela polícia, o policiamento ostensivo, uma vez que a polícia judiciária compete à polícia civil, que nos defende de quem não nos respeita. Por isso que é paradoxal que um agente público preparado, um oficial, não tenha compreendido o quilate das prerrogativas da advocacia. Porque talvez ele mesmo precise de um advogado para lhe defender. E é isso que hoje nos constitui e nos faz lembrar para que nós fizemos 5 anos do curso de Direito. Para que nós ainda enfrentamos, e a advocacia do sertão sempre me inspira,
porque aqui vocês varam as cidades, se deslocando de um lugar para o outro para fazer audiências. E me recordo aqui, quero prestar minha homenagem a Dr. Sávio Vanderlei, jovem advogado da cidade de Pombal, que saindo de Catolé do Rocha, chegando, morreu num acidente de trânsito, com os constituintes dentro do seu carro. Ainda ia se formar, já estava com o TCC defendido, já tinha passado no exame de ordem e faleceu no exercício da sua profissão. Nem advogado ele chegou a ser ainda. Por que a gente faz isso? Os mais novos talvez não saibam, mas depois de um tempo, quem é organizado e é vocacionado, nem se lembra de concurso público, porque dá para viver com dignidade da profissão. Dá sim, dá para viver com dignidade da profissão. Não dá para comprar uma Ferrari, não dá para comprar um jatinho como que foi apreendido ontem lá em Catolé do Rocha, mas dá para viver com muita dignidade mesmo. Dá para criar filhos, dá para alimentações. Agora é preciso trabalhar e estudar. São duas balizas e dois alicerces, que na hora em que o advogado abandonar, os clientes somem, igual moscas que somem quando vem o detetizador. Porque a falta de trabalho e a falta de estudo faz com que nós deixemos de ser cada dia menos advogados. Como já dizia, o primeiro mandamento do nosso decálogo do Uruguai, Eduardo Couture: estuda, porque o direito se transforma constantemente. No dia que deixares de estudar, serás cada dia menos advogado. Por isso que isso nos faz lembrar do nosso papel. Vocês podem estar perguntando, o presidente Paulo Maia não falou do desagravo, mas eu falei daquilo que nos constitui. Os que me antecederam falaram muito bem, o doutor Evangelista foi muito próprio e com muito brilhantismo falou do sentimento de ter sido alvo de uma violência. E hoje, num desagravo que não é algo relativizado, porque até, como o próprio comandante nos falou ainda há pouco, um desagravo causa um desconforto. Um desagravo causa um incômodo. E, infelizmente, comandante, nós não estamos aqui para ofender a polícia militar, mas nós estamos aqui para incomodar, para desconfortar, para levar a pensar o que pode acontecer se de novo um advogado for desrespeitado, seja no exercício da sua profissão, seja ao se identificar. Porque se a própria Constituição Federal diz que eu e você somos indispensáveis, vocês já perceberam a importância disso? O livrinho, a carta que rege a todos nós, diz para mim e para você: você é indispensável à administração da justiça. Num Estado de Direito, isso é uma dignidade que nós nunca poderíamos imaginar que receberíamos. Na Argentina, aqui, a carteira do advogado é entregue numa repartição pública. No Brasil, nós temos a prerrogativa de nós nos selecionarmos e entregarmos aquele que é digno, que é compatível, que não é impedido de defender, como muito bem foi falado aqui para o doutor Jonas Brau, defender aqueles que não têm voz e aqueles que não têm esperança. Por isso que quando um ou uma é agredido e violado, e eu pensava isso quando eu estava, como o João muito bem falou, nos quase 500 quilômetros que separam João Pessoa de Cajazeiras, eu vinha com dois sentimentos: um de lamento por vir fazer um desagravo, porque não é algo que se queira, mas ao mesmo tempo com a alegria de poder vir fazer um desagravo, porque é uma advocacia que não se cala, que não se enverga, que não se incorpora, e que não se acocora, e que não se acovarda. Não ser covarde, como diria nosso grande baluarte Sobral Pinto, não significa ser agressivo, arrogante, prepotente, mas significa ser firme, marcar a posição. Estamos diante hoje de um órgão da Polícia Militar da Paraíba, reafirmando a indispensabilidade da advocacia aonde ela se encontra. E saímos daqui hoje com a consciência cumprida do dever cumprido, com a consciência perfeita do dever cumprido, e de que cada desagravo nos alimenta ainda mais para que, na dificuldade de ser, porque é difícil ser advogado, nós sabemos disso. Os juízes que não nos atendem, os servidores que a gente tem que fazer todo aquele jogo de cintura para poder fazer com que o nosso processo ande, o cliente que acha que nós somos
negligentes, que não nos conduzem. Na hora de pagar, muitas vezes nós recebemos calotes. Uma série de elementos que fariam com que qualquer outra pessoa dissesse: isso é negócio para doido, eu não vou ficar aí. Mas a gente não sai, a gente não abandona, nós simplesmente não conseguimos deixar. É porque ela nos escolheu por primeiro. A advocacia nos escolheu e disse: eu quero você. Eu me recordo ainda quando, com 25 anos, já pai, entrei num primeiro escritório de advocacia e ela me disse: parece que eu estou escutando hoje, Paulo, eu te chamo, eu te escolho. Ela só não disse para mim, ela disse para mim naquele tempo, mas eu era jovem demais ainda para perceber. Mas ela disse para mim, a advocacia: se prepare, o caminho não vai ser fácil. Você vai encontrar muitos desafios, muitos obstáculos, mas não tema, eu estarei contigo. É isso que a advocacia diz para mim e para você hoje. E esse ato, carregado de uma profunda simbologia, diz ainda mais: você não está só. Ainda que o tempo tenha passado, você não está só. E com isso, eu encerro esse desagravo, agradecendo e dizendo que também lamentava e ficava feliz, porque eu vim para Cajazeiras o ano passado entregar um evento nacional. Um evento que foi de repercussão nacional. E que Cajazeiras foi a capital do sertão de todo o Nordeste do nosso país, organizando um evento de altíssima qualidade e de altíssimo nível. E não pude vir antes por conta da pandemia. E venho para um desagravo. E isso também é carregado de uma simbologia. Que a OAB da Paraíba, ela está sediada em João Pessoa, mas tem um vice-presidente sertanejo e está aqui hoje, na pessoa do seu presidente, que daqui a 2 anos não serei mais eu, mas hoje sou eu, para dizer que a OAB da Paraíba se importa com o advogado de Cajazeiras e com o advogado de Sertão. E é com isso que eu agradeço e quero chamar a todos para que nós possamos no 3 dizer: viva a advocacia paraibana. Vamos lá? 1, 2, 3. Viva a advocacia paraibana! Esse foi só... Muito bom. Agora esse foi o ensaio. Depois para fora. No 3 agora tem que ser um grito bem grande para o vídeo. Da Mariana. Não dizer o IP não, viu? No... 1, 2, muita fé. 3. Viva a